Amado e bondoso Deus, agradecemos por poder estar aqui para louvá-lo nesse dia e agradecer também todas as dádivas recebidas a todo instante, que muitas vezes nós não contamos, mas Tu não esqueces da gente, sempre está fiel no nosso dia a dia. Por isso queremos agradecer, louvá-lo e também abençoe a cada um aqui presente e aqueles também que não puderam estar. Abençoe todas as pessoas que hoje estão também aceitando a Ti, Senhor. Queremos neste culto também aproveitar, Senhor, para pedir que nos oriente na nossa vida, na nossa semana, e nos abençoe no nosso dia a dia, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós colocamos essa reflexão de hoje debaixo de um título, por assim dizer, até porque o Dudu sempre quer isso, né? Fazer uma arte. Imperativos da vida cristã. Porque nessa carta que eu acabei de ler, o final dessa carta, as instruções finais de Paulo, é uma série de imperativos. Imperativo, para quem talvez não lembra, é aquela conjugação verbal que detém um mandato, né? Uma ordem. Não é um convite, é um imperativo. E eu creio que não estou errado em dizer que nós temos uma certa dificuldade em nossos tempos de lidar com imperativos, de lidar com ordens, com exortações, com o tal do tem que, o do deve, né? Claro que o Evangelho, ele é o Evangelho da graça, ele é o Evangelho do você pode, você é convidado. Mas imperativos há e muitos nas Escrituras, e Paulo aqui tem uma lista deles. E esse tem que sempre incomoda um pouco muita gente. Aliás, meu sogro sempre dizia que tem que é pau de arrasto, né? Agora, por que Paulo, que começa essa carta no capítulo 1, rasgando elogios para a comunidade de Tessalônica, porque é uma comunidade que acolheu a ele, os que com ele estavam no ministério anunciando a palavra, uma comunidade que acolheu o Evangelho, uma comunidade que testificou desse Evangelho, irradiou esse Evangelho através de suas vidas. Por que Paulo termina a carta e as suas instruções finais com imperativos? Porque os princípios ali colocados, que fazem parte da qualidade de vida cristã, que tem a ver com maturidade cristã, que foi nossos últimos 2 temas pregressos, aliás, retrasado e ainda anterior, nós temos falado sobre maturidade cristã também aqui. Isso é indispensável, esses princípios, para qualquer pessoa, qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer lugar. Não podemos abrir mãos desses princípios. E Paulo tem aqui 3 princípios iniciais que se destinam mais para nós enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Claro que abarca toda a nossa vida, mas também a nossa vida na igreja, mas não necessariamente é uma instrução para a igreja. E ele diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Aos Filipenses ele escreve algo muito semelhante, que talvez é bem mais conhecido: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E ele repete o imperativo numa só frase 2 vezes. Alegrem-se sempre no Senhor. A realidade na qual Paulo se encontra, inclusive quando ele escreve esta carta aos Filipenses, por exemplo, ele está preso. É uma realidade nada favorável à alegria, muito pelo contrário. Paulo, por exemplo, quando ele está na cidade de Filipo, ele vinha lá juntamente com Silas, Atos 16, proclamando o evangelho pela cidade,
e vinha sendo seguido por uma adivinhadora muito conhecida daquele local, que vinha falando atrás deles: ouçam-nos, ouçam-nos, porque eles falam de Deus e tal. Isso foi um dia, foi outro dia e outro dia, e Paulo certo dia se aborreceu, voltou-se para ela e disse: saia de ti, demônio imundo. E ela foi liberta desse espírito de adivinhadora. E aí Paulo e Silas acabaram se metendo numa grande confusão, porque os proprietários dessa escrava, que ganhavam dinheiro com essa adivinhação dela, viram que as perspectivas de continuar a ter lucro com ela se foram, porque ela não conseguia mais fazer adivinhações. E eles fizeram o quê? Agarraram Paulo e Silas, os arrastaram, isso é meio literal, os arrastaram até a presença das autoridades, que ficava na praça do mercado, na praça central, e começaram a gritar e fazer algazarra, gritando para os magistrados: olha, esses judeus estão aqui tumultuando a nossa cidade. E eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos observar, seguir, porque são contrárias às nossas leis. Logo a multidão entrou nessa confusão, ficou revoltada, uma baita confusão se instalou. Aí os magistrados pegaram e ordenaram que Paulo e Silas fossem despidos em praça pública e açoitados com varas. E depois de severamente açoitados, diz o nosso texto em Atos 16, eles foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu ordens expressas: não deixe esses caras fugirem. Portanto, ele, por prevenção, os colocou na parte mais interior, mais profunda do calabouço, os acorrentou a um tronco que lá existia, para assegurar-se de que eles não fugiriam. Só que eles foram libertos por um anjo, né? Posteriormente a gente sabe disso. Mas eu quero me referir a uma outra coisa nessa história. Esse é o quadro, essa é a situação de Paulo e Silas. Apanharam muito, estão no fundo de uma prisão, acorrentados a um tronco. E agora, diz o verso 25 de Atos 16, por volta da meia-noite, e lembrar só que meia-noite naquele tempo era meia-noite. Hoje em dia, parece 9 da noite, né? Porque na meia-noite, o dia termina às 18, sem luz, sem TV, sem internet, sem um livro para ler, sem nada para fazer, um rádio para ouvir, nada. A gente entraria em crise de tédio. Mas os dois estão lá por volta da meia-noite, daquele estado, oravam e cantavam hinos a Deus. Cantavam não porque eram obrigados, cantavam porque nos seus corações havia alegria. Oravam e cantavam, e os outros presos ouviram. Depois eles foram libertos e a história segue. Portanto, Paulo fala de uma alegria que não é circunstancial. Ela não depende de situações favoráveis. Ganhei na loteria, agora estou de cara cheia, ou ouvi uma boa, bela e suja piada, daí agora posso me alegrar. Não, ela não é circunstancial. Hoje, o que eu ouço muitas vezes é murmúrio diante de situações difíceis. Queixas, insatisfações, exigências, expectativas, desejos, e que quando não preenchidos, é murmúrio. Quando passa muitas vezes por sofrimentos, é murmúrio, é reclamação. E vejam que essa perspectiva de alegria em meio a sofrimento não é só de Paulo. Pedro não faz nada diferente do que anunciar a mesma perspectiva. Na sua carta à igreja, em 1 Pedro 4, ele diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais vocês estão passando. Que provações são essas? Eram perseguidos por causa da fé em Cristo. Muitos foram presos, muitos
foram mortos, jogados em arenas em Roma. Agora, não se surpreendam por essas provações de fogo ardente, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. É normal. Pedro está dizendo, é normal ser crente, passar por momentos difíceis. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, que sim sofreu muito em nosso favor, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, vocês serão abençoados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora, se vocês sofrerem, que não seja por matar alguém, roubar, causar confusão, se intrometer na vida dos outros, porque essas coisas, obviamente, podem desencadear sofrimento, mas aí é culpa tua. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem disso não. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pelo nome de Cristo. Como podemos ver, a alegria sempre esteve presente na vida da igreja, desde os seus primórdios, Em Atos 2, quando surge a igreja a partir do Pentecostes, e Lucas vai descrever um pouco como viviam aqueles crentes, recém-fundada a igreja pelo poder do Espírito Santo. Eles dizem, entre outras coisas tantas que eles faziam, eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade, e sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Essa era uma partezinha da vida diária dos que chegaram à fé em Cristo. Bom, eu dei aqui alguns exemplos, né? Paulo, Barnabé, é a mesma coisa, passaram por vários momentos difíceis nas suas viagens missionárias, pregando esse evangelho, vendo o resultado desse evangelho na vida de pessoas e cidades. Os apóstolos, lá ainda em Jerusalém, foram muitas vezes perseguidos, presos, açoitados, ameaçados. E é interessante o que Lucas escreve em Atos a respeito desses apóstolos, depois de tantas ameaças. Os apóstolos saíam do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal, lá da época, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Alegres por serem considerados dignos de sofrer por causa desse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar a respeito de Jesus, mesmo apesar das ameaças. Então precisamos nos perguntar, de onde vem tal alegria? Porque quem não quer ser alegre? De onde vem tal alegria? Eu deixei de fora muitas e muitas histórias, mas em todas elas fica claro de que essa alegria procede da salvação que nós temos em Cristo. Acolher a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ser cheio do Espírito Santo de Deus, é motivo de alegria. Ninguém que conheça a Cristo sai da sua presença do jeito que chegou. A vida muda, ela é transformada, e a alegria brota do seu coração. Isto é uma realidade. Quando Estevão, por exemplo, foi apedrejado, né, pelo seu testemunho de Jesus, e as pessoas estavam muito raivosas, elas rilhavam o dente, jogavam terra para cima, parecia touro bravo. Os cristãos foram dispersos depois daquilo, mundo afora, e diz Atos que por onde quer que fossem, eles iam anunciando o evangelho. E Filipe, por exemplo, ele vai para Samaria e prega a palavra de Cristo lá. E olha o que acontece naquela cidade, Atos 8:8.
e houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade inteira em festa, em alegria por conhecer o Evangelho. Zaqueu recebe Jesus com alegria em sua casa e por aí vai. Então, essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz isso explicitamente, não é? Em Gálatas 5, lá, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e por aí vai. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, a alegria cristã é ou deveria ser, uma atitude normal do crente. Você não precisa fazer força para se alegrar, apesar das situações difíceis. E também essa alegria, ela não é meramente superficial. Não é apenas estampar um sorriso na sua cara quando vem para o culto. Essa alegria, ela não é ingenuidade, ela não é também leviandade diante dos momentos difíceis da vida. Ela leva isso em consideração, sim. E Paulo nos desafia, e com isso eu termino o tema da alegria, não se embriaguem com vinho. Se você quer ser alegre, você não precisa encher a cara, você não precisa de droga, você não precisa de aditivo nenhum. Não se embriaguem com vinho, porque ele os levará ao descontrole, à libertinagem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, cantando hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por que o cântico na igreja? Não é para preencher um espaço na liturgia do culto. É porque é um momento que a gente tem como igreja de celebrar essa alegria no Senhor. O cântico, ele está diretamente associado com um coração alegre e grato. O segundo imperativo que Paulo nos dá é orai sem cessar. Orai sem cessar. Verso 17. Paulo orava sempre. Ele era um homem de oração, assim como muitos citados na palavra, e especialmente Jesus. E ele, já no começo dessa carta aos Filipenses, se dirige a eles dizendo: olha, nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionando constantemente em nossas orações. Mencionando-os constantemente em nossas orações. E isso ele escreve semelhantemente a outras comunidades às quais ele dirige alguma carta. O que Paulo diz, quando diz orem sem cessar, ou incessantemente, não é que não possa haver um horário, um local estabelecido para que a gente ore. Porque parece orar incessantemente envolve as 24 horas do dia. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando numa vida em comunhão com o Senhor. Você pode sim orar enquanto dirige o seu carro, você pode sim orar enquanto caminha, enquanto anda de ônibus, você pode sim orar enquanto trabalha. Não há restrição. Claro que Jesus nos recomenda a não termos nisso uma tentativa de nos expormos como pessoas a serem elogiadas por sua espiritualidade. Mas ele diz, vai para o teu quarto em secreto, ora ao Pai em secreto, que ouve você e que te recompensará. Então, existe sim espaço para oração particular diante de Deus. Mas quer a sua oração seja falada, articulada, verbalizada, ou seja silenciosa, o que Paulo está dizendo é que ela pode ser fácil e natural na sua vida, sem esforço. Quem agora não observar ocasiões especiais definidas de oração, certamente também irá se esquecer de orar sem cessar em qualquer momento e lugar. O terceiro imperativo, ainda pessoal, que Paulo fala é: em tudo dai graças, verso 18. Aos Filipenses ele diz também: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aos Colossenses ele escreve: tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E Paulo fazia isso. Nós vemos essa expressão muitas vezes em suas cartas. Os crentes, nós, também cristãos de hoje, temos motivos de sobra para louvar e agradecer ao nosso Deus em toda e qualquer situação e circunstância. Portanto, nós devemos fazê-lo em todo tempo, com alegria, com naturalidade. Não importam quais sejam as circunstâncias, perseguição, doença, aflição, dor, o cristão deveria poder dar graças a Deus sempre, no mínimo, porque Ele enviou o seu amado Filho em nosso favor. E quando nós conseguimos fazer isso, então também seremos fortalecidos para suportar os momentos difíceis na vida. Lembrando o nosso verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos vocês. Essa é a vontade de Deus, que a gente dê graças a Ele. E aí nós temos ainda uns poucos imperativos agora destinados mais a respeito do Espírito Santo, que nos são dados também como igreja, e destinados à nossa edificação e maturidade, como temos falado aqui. Uma vez que os dons espirituais dados pelo Espírito Santo são para a edificação da igreja, segue-se, consequentemente, que onde a igreja for hostil a esses dons espirituais, ou onde a igreja for indiferente a esses dons dados por Deus, o exercício dos dons seria apagado, minguariam, e aqueles que poderiam talvez se sentir encorajados a viver os seus dons, a colocá-los a serviço da igreja, ficariam reticentes, vacilantes. Por isso, o primeiro imperativo com relação ao Espírito Santo, o quarto da nossa lista é: não apaguem o Espírito. Verso 19, não apaguem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando veio sobre Jesus no início do seu ministério, Lucas 3 e Mateus 4, e esses textos mais no início dos evangelhos, vem em forma corpórea de pomba, desce sobre ele, uma voz vem do céu que se rasga e diz, Deus falando: esse é meu filho amado, nele está a minha alegria. João Batista, então, muitas vezes também o Espírito Santo é associado a fogo, e João Batista fala exatamente disso, quando ele está pregando e preparando o caminho da vinda do ministério de Jesus. Ele diz, Lucas 3, eu vos batizo com água, diz João, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de desamarrar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E assim foi no Pentecostes, Atos 2, aqueles que estavam reunidos com medo naquela sala, de que tivessem o mesmo destino de Jesus, de repente o Espírito Santo desce sobre eles, como línguas de fogo, sobre cada um deles. Essa identidade visual, lá no início, foi exatamente para que tivessem ali a certeza do cumprimento da promessa de Deus, já desde o Antigo Testamento, Ezequiel, Jeremias e tantos outros, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que percebemos que acontece naquela sala? O que acontece? É fervor, é calor, é atividade, é ânimo, disposição para se expor. Aquela turma que estava reunida no meio de portas trancadas, com medo, agora se expõe, prega o Evangelho, os 12 ficam de pé ali com Pedro, que toma a palavra, anunciam ousadamente o Evangelho, a vida deles mudou, da água para o vinho. Então, o que a gente percebe é que onde o Espírito Santo está atuante, e pela fé em Cristo ele vem em nossas vidas,
nós não somos mais os mesmos. Paulo escreve assim aos Romanos 12: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Na versão do Almeida diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor, o entusiasmo, provém da presença e ação do Espírito Santo. A Timóteo, esse jovem pastor, a ele Paulo escreve dizendo: por essa razão eu tomo a liberdade de te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus, do Espírito Santo, que está em você pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de falta de ousadia, de mornidade, é um neologismo, né? Acho que não existe essa palavra. Ele não deu um espírito que nos deixa frios, apáticos. Pelo contrário, incendeia o nosso coração, nos torna ousados em servir o Senhor. O que vem a ser, afinal, o fogo do Espírito Santo? Teria algo a ver com o primeiro amor, quem sabe? Lembro que lá a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, o Cristo ressurreto diz: olha, eu conheço você, igreja. Eu sei das tuas obras, sei das coisas boas que você faz. Tem coisas sensacionais que você faz. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. É possível manter toda uma atividade da igreja funcionando sem paixão, sem amor, sem que o Espírito nos impulse, nos use. Isso aconteceu já no Antigo Testamento. Quando o povo foi se afastando de Deus, mantendo toda a atividade religiosa, Deus retirou sua glória do templo. E as pessoas nem perceberam. Eles mantinham toda a liturgia pré-escrita para adoração a Deus no Antigo Testamento, e Deus não estava mais presente. Não interessava, era frieza pura, era mera religiosidade. Então, aos Romanos capítulo 8, o que seria hoje, por exemplo, apagar o Espírito Santo em nossas vidas? Paulo diz assim em Romanos 8: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, aqueles que ainda são comandados por seus desejos carnais, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, também vocês aqui, não são controlados pela natureza humana, não são controlados pela sua carne, mas pelo Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não lhe pertence. Seria então o negligenciar dos dons espirituais que Deus dá a cada um que nele crê, que crê no Senhor Jesus, uma possibilidade de apagar o Espírito Santo? Ou até mesmo seria a questão de ignorar a respeito dos dons espirituais, da sua existência, da sua importância, uma maneira de apagar o Espírito? Paulo diz expressamente em Coríntios 12 o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. Portanto, mãos à obra. Vamos conhecer os dons, buscar com zelo os melhores dons, diz Paulo, para servir ao Senhor. Porque igreja não tem, digamos assim, lugar na arquibancada. Todos estão no campo para jogar. Arquibancada não existe na igreja. Esse negócio de ser um passivo consumidor de religiosidade cristã não nos cabe. Quem está na fé em Cristo está lá para servir
a partir dos dons que Deus mesmo nos deu. O quinto imperativo, estou chegando ao fim, devagarinho, né? Não desprezem a profecia, ou as profecias, verso 20. Não desprezeis profecias. Em 1 Coríntios 14, onde Paulo trata essa questão da profecia, ele escreve à igreja: sigam o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem. Então, o que vem a ser o dom da profecia? Seria a capacidade meramente de prever o futuro? Se vai chover amanhã ou não vai? Para isso existe o clima-tempo, né? Que dificilmente é certo, mas... Pelo menos o meu. Eu acho que está na cidade errada, eu já descobri esse negócio. Eu não sei como programar para ficar dando o tempo de Curitiba. Então, o que Paulo diz a esse respeito ainda ali em 1 Coríntios 14, onde ele trata o tema? Mas aquele que profetiza, o que ele faz? Ele fortalece. Ele fala para o fortalecimento. Ele anima. Ele conforta os outros. Isso é dom da profecia. Quem fala em línguas fortalece só a si mesmo, em línguas estranhas. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. No grego, a palavra profecia tem a ver com anunciar, com proclamar, com falar em nome de outra pessoa, em nome do Senhor. Então, o que nós percebemos no âmbito desse tema na Bíblia é que o profeta, ele pode errar. Interessante, o profeta pode errar. Em 1 Coríntios, por isso Paulo instrui a sua igreja dizendo: portanto, deve-se submeter o profeta a julgamento e avaliação da igreja. Assume o púlpito, fala às pessoas em nome do Senhor, deve se submeter ao julgamento da igreja. O que está vindo daqui está respaldado na palavra? Você tem certeza de que essas coisas são autorizadas pela palavra de Deus? Ainda em 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz que 2 ou 3 profetizem, falem, e os outros avaliem o que for dito. Avaliem, é o termo. Que haveria falsos profetas entre o povo de Deus, isso não é novidade, isso já vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, um só exemplo, o profeta Jeremias, Deus ordena que ele diga o seguinte, e ele escreve: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos falsos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham os sonhos que vocês querem, que vocês desejam. Então, se o profeta, se o anunciador, o pronunciador da palavra fala e corrobora tão somente os nossos sonhos particulares, então abra o olho. Quem sabe ele está, desculpa o termo, mas vocês conhecem ele muito bem, está puxando o saco para se afirmar na sua posição. E Deus diz: eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ser exortado, ser chamado ao arrependimento, ser de novo reconduzido ao caminho estreito, o caminho certo, muitas vezes é dolorido. Ou não ouvir o que você gostaria, não, porque se você... prosperidade, bênção, Deus promete isso a todos. É só encher a caixa ali de dinheiro e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Esse é um discurso que enche a igreja. Mas ser repreendido, andarmos no caminho estreito, nem sempre. Por isso, quando se fala de profecia, se requer
discernimento de espíritos. E isso está no próximo tema, o penúltimo: julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. Porque, vejam, os versos estão desconectados aqui, mas eu vou ler os dois juntos para ficar claro. Não desprezem as profecias, foi o tema anterior, mas ponham à prova, testem tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. O que é dito deve ser discernido, deve ser testado e ficar com o que é bom. O dom do discernimento é a capacidade de distinguir a inspiração profética, vamos dizer assim. Eu escuto muito também no nosso ambiente pessoas dizerem: ah, Deus me disse, Deus me falou, Deus mandou dizer. E daí? O que vem depois está autorizado porque ele começou a frase assim? De fato, Deus está falando? Com que critérios recebemos as palavras que nos são ditas em nome de Deus? Com que critérios recebemos as palavras que saem desse púlpito? João nos previne e diz em sua primeira carta, capítulo 4, amados, não acreditem ou não deem crédito a todo espírito, com letra minúscula, mas ponham-no à prova, testem-no, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus ou não. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito Santo que está em vocês é maior do que o espírito que está no mundo. A igreja de Bereia, lá em Atos 17, é elogiada por Paulo, porque ele, inclusive, os compara com os tessalonicenses, aos quais ele escreve aqui, que era uma igreja que ele elogiou muito. Mas ele diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo como Paulo falava. Ainda usamos algum teste doutrinário? Ainda examinamos as Escrituras diante do que nos é falado? No entanto, a palavra verdadeiramente inspirada, ela deve ser retida, guardada no coração, obedecida, diz Paulo. Mas o homem natural, a mulher natural, sem o Espírito Santo, não aceita as verdades do Espírito Santo de Deus. Elas lhe parecem loucura, porque não consegue entendê-las. Apenas quem é espiritual, cheio do Espírito Santo, consegue avaliar corretamente o que o Espírito Santo diz. E por último, afastem-se de toda forma de mal. Verso 22. O mal não está apenas fora da igreja, não. O mal é o mal em si, Satanás é o príncipe das trevas. Ele tem autoridade ainda sobre esse mundo. E 2 Coríntios, Paulo diz assim, capítulo 11, pois tais homens, está escritos acima, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos de Satanás finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Somos chamados a resistir o mal. Resistam
Aliás, Tiago diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, Paulo encerra esta sua carta, e estes vários versos que eu abordei aqui hoje, com uma oração, que eu convido você a orar junto. Ouça e diga o seu amém, se possível. Que o próprio Deus, diz Paulo, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santificar significa não tornar santo com uma auréola na cabeça e ser colocado numa galeria dos santos que andaram pela terra, pela qualificação dada pela Igreja Católica, no caso. Não é isso. Santificar significa separar. Separar para o Senhor. É tornar de uso exclusivo do Senhor. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizemos amém a isso? Amém. Amém.